nome é Alfredo, eu sou pai do Vinícius. Alguns hoje, vão ter as respostas aí, Disseram, pô, Alfredo, a maioria das coisas que você diz, está escrito na Bíblia, a maioria das coisas que você mostra, realmente as realidades, que eu venho mostrando para as pessoas, a prostituição, a mentira, o prevaricar, está tudo escrito na Bíblia, A dúvida, de hoje o motivo, que levou a minha ex-companheira, a fazer tais coisas, e a doutora Ana, falaram, pô, Pedro, mas por que a doutora Ana também se enquadra, nessas situações, Eu vou mostrar dentro e fora da Bíblia, tá? Presta atenção, por favor. Então, vamos relembrar. Sabendo que a defensoria teve provas de indícios de um crime, não fez a coisa certa, como vocês sabem, encaminhar para a vara competente, como indícios de um crime, muito pelo contrário, encaminhou meu filho a um psicólogo, Se não teve interesse em saber dos indícios, qual o motivo de encaminhar meu filho a um psicólogo? Lembrando que a consulta era com meu filho, e em 10 minutos de conversa na última consulta, eu fui encaminhado à doutora Ana, tá? Já explico para vocês. Já entendemos a doutora Beth, O que ela fez também foi errado, Diante de provas, ela falou que era indiferente, Lembrando que as provas eram para ajudar meu filho, e ela alegou como indiferente, Não serve para nada. Vou continuar. Presta atenção, por favor, tá? Aqui tá a folha em branco. Tá. Vamos entender. Se eu sou um doutor, Presta atenção, por favor, tá? Exemplo, doutora Ana. Ela recebeu, tá, o diagnóstico da Beth, Presta atenção. Diagnóstico. Presta atenção. Esquizofrênico, Pelo fato de eu criar situação. E obcecado por querer prender a ex-companheira. Ok? Então tá aqui, ó. A profissional recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, dizendo que eu criei uma situação, ok? E um quadro de obsessão, por querer prender a ex-companheira, ok? Então vamos entender. Se eu não tivesse levado provas nenhuma para ela, o laudo, vamos colocar assim, o diagnóstico da Beth serviria para alguma coisa, não realmente, pai não trouxe nada para mim, meu. Realmente a Beth tem razão. Só que presta atenção. Primeiro boletim, tá? Primeiro boletim. Presta atenção. A gravação confirmou, tá ali. Confirmou o fato. Primeiro boletim tá lá. A gravação confirmou o fato. Dentro desse boletim, tá aqui, ó. Ameaça. Ameaça contra o pai. Tá aqui, ó. Isso no primeiro boletim de ocorrência. Ok? Isso, a assistente social, quando eu pisei na unidade psiquiátrica, eu disse ao rapaz, falei, ó, meu filho foi agredido, ele pode ser abusado, e aí, com quem eu falo? Tem um encaminhamento para mim aqui. Ele de imediato já chamou a assistente social, entendeu? Ele já viu que o negócio ficou grave. Segundo boletim, tá? E o terceiro boletim. Vou enquadrar os dois aqui para ocupar a folha, tá? Então, vamos lá. Já enquadro aqui, ó. Maus tratos na criança. Vinícius. E práticas sexuais na frente do mesmo. Vou colocar aqui, ó. Na frente dele. Aqui. Então vamos entender. Uma profissional, que se diz que é doutora,
né, recebendo um diagnóstico, né, de esquizofrenia do pai, né, e obsessão, sabendo ela, né, que as provas que eu mostrei para ela, né, isso aqui foi só um pouco das provas, tá? Levei mais papéis, tá? Em boletim de ocorrência já comprovam que a gravação confirmou, né, o fato e que, presta atenção por favor, o pai já foi ameaçado, né? Recebeu ameaça da mãe, caso o pai tentasse contar pro seu sogro, né? Presta atenção. Já no segundo boletim, no terceiro, tá lá, o maus tratos e a confirmação das práticas sexuais na frente da criança. Presta atenção. Qual seria o papel da doutora? Ó, realmente, ele está falando a verdade. Esse diagnóstico da Beth está errado. Eu tenho que ligar para a Beth. Ó, Beth, o rapaz me trouxe provas aqui e você errou, Beth. Essa seria a maneira correta, entendeu? Ela tomar uma atitude. No entanto, o que ela fez? Ela procurou, de todas as formas, que eu levasse uma pessoa da família, tá? Presta atenção. Da família. Para ela me encaminhar, presta atenção, para tratamento psiquiátrico. Aqui, ó. Vendo todas essas provas, né, os boletins e mais algumas provas, ela ainda tentou que eu levasse uma pessoa, tá gravado isso aí, tá? Uma gravação, tá? Da família, para me encaminhar para tratamento psiquiátrico. Ou seja, a preocupação dela ali, presta atenção, foi com o que ela viu no boletim, o que ela chamou de indiferente, ou ouviu da assistente social. Ou seja, para ela, as provas que eu levei do meu filho são indiferentes. Ou seja, meu filho é indiferente. Meu filho para essas pessoas é indiferente. Vocês entenderam agora o que é a lei? A lei é aquilo ali, ó. Os nossos filhos são indiferentes. Mesmo mostrando provas, ela tentou, de todas as formas, de que eu levasse alguém da minha família para que me desse uma continuidade de tratamento. Ou seja, estou mostrando para ela em papéis, né, que eu estou falando a verdade, né, que, lá, aquele código de esquizofrenia não existe e a obsessão não existe, né, ao invés dela, ó, pai, a gente errou, a gente vai refazer um laudo pro senhor, né, o diagnóstico da Beth está errado, você está falando a verdade, né, você não tem nenhum problema mental. Não, ela continuou, eu vou provar para vocês. Aqui, ó, presta atenção por favor, hein. Aqui vai cair a máscara. Quando eu disse para ela, eu falei assim, ó, vou levar testemunhas que viram tudo. Ou seja, homens pulando pela janela, né, as festinhas, orgia, tal, os negócios que rolou, né? Aqui, ó. Vou levar testemunhas que viram tudo. Presta atenção. O que ela me disse? Ó, Alfredo, pelo fato de ser um caso sigiloso, ó a palavra que ela usou, tá? Pelo fato de ser um caso sigiloso, tem que ser alguém só da família. Presta atenção. Eu estou mostrando para a mulher que eu tenho testemunhas que comprovam o que eu falo, né? Para ela tentar ainda se arrepender e tirar aquele quadro de esquizofrenia e obsessão. Não, ela burlou, tentou burlar, dizendo que não pode ser outras pessoas, Alfredo, tem que ser alguém da sua família. A preocupação dela ali, meu filho, vocês estão vendo, hein? Vou continuar. Tem um vídeo dela falando isso, tá? Eu tenho um vídeo gravado da consulta, tá? Vou continuar, hein? Quando disse, ela falou para mim ler um formulário, né? Também dizendo que eu ia continuar um tratamento. Como que eu vou continuar um tratamento sendo que eu não tenho problema nenhum? Eu estou mostrando para ela a verdade. Que eu estou falando a verdade. Que realmente existe um crime, que eu não estou inventando nada e que eu tenho testemunha desse crime. E ela tentando ainda que eu assinasse o documento, presta atenção. Quando mandou ler, né, alegando que eu não sabia ler e assinar, eu disse, vou levar para meu advogado. Pois ele teve o mesmo entendimento e ia acionar o Ministério Público, vai acionar o Ministério Público.
pelo fato de ficar me chamando de esquizofrênico e obcecado com provas em mãos. O que ela tentou ali? Né? Ela tentou a última cartada do psiquiatra, que deixou o paciente nervoso. Né? Você sabe ler? Você não sabe ler? Né? Presta atenção. Vou repetir, se eu fico nervoso dentro de um campo psiquiátrico, é fácil ela mandar me amarrar e me dopar. Se ficar quieto, né? Calado. Aí eu falei pra ela assim, ó, só vou assinar atrás do meu advogado. Ela se levantou, nervosinha, né? Presta atenção. Vai embora, vai embora. Sou burro agora, né? Sou doido. Vou continuar. Então aqui, ó, diante de provas, tá? Prevaricou, tá? Prevaricou, não pensou no meu filho, tá? E tentou apoiar, né? Como vocês viram aí, até o final, que eu assino esse documento de loucura, que não existe. Não existe loucura, tem provas. Mostrar pra elas quem é louco. Não, melhor, o Ministério Público vai mostrar pra elas quem são os loucos. Que eu ainda vou acreditar no Ministério Público, né? Que é o último recurso. Presta atenção, já disse das fulanas aí, agora vocês entenderam, né? Agora, presta atenção que vocês vão ver agora. Aqui, ó. Salmo 1, tá? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se elas não andassem segundo o conselho dos ímpios, elas teriam um completo entendimento, entendeu? Diferente do que elas seguem. Vamos continuar. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é a fofoca, entendeu? As coisas erradas, né? Escarnecer a verdade. Vou continuar. Antes, temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, é o Evangelho, tá? E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, presta atenção, e cujas folhas não caem, folhas são esperanças, tá? E tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se sua vida estiver igual a minha, fundada e vivida dentro do Evangelho, as suas obras serão as mesmas, justiça e verdade. Ninguém vai te enganar. Entendeu a diferença? Continua. Não são assim os ímpios, ó. Esses malditos não são assim, ó. Mas são como a moinha que o vento espalha. Já entendeu, né? A moinha que o vento espalha. Moinha que o vento espalha. Pelo que, presta atenção, os ímpios não subsistirão no juízo, presta atenção, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vocês acabaram de ler aí o que vai acontecer com eles. Vão perecer. Não se firmar na verdade. Entendeu? Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Chama a bênção.